Como assim eu estou grávida? Eu sou estéril, não posso ter filhos. Eleonor perguntou, confusa. A médica então disse que não, que conforme seus exames, ela nunca tinha sido estéril. Ela então perguntou a Eleonor de onde ela tinha tirado aquela informação. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Eleonor estava terminando de limpar o banheiro de sua casa. Ela jogou água no espelho e viu seu reflexo. Ela costumava gostar de sua imagem refletida, mas naquele momento não gostou. Ela estava com os cabelos presos e sem nenhuma maquiagem, além de estar com uma fisionomia cansada. O motivo de não gostar da própria imagem refletida era que antes o que ela havia refletido era a imagem de outra mulher mais decidida e forte. Eleonor antes trabalhava em uma importante empresa de advocacia. Era a empresa mais requisitada da cidade, e a maioria dos advogados que trabalhava ali nunca tinha perdido um caso. Eleonor era amiga de Celina, uma advogada de muito sucesso. Para contratar o seu serviço, era necessário desembolsar uma pequena fortuna, mas valia a pena, pois ela era a melhor. Apesar disso, quando não estava trabalhando, Celina era uma mulher muito gentil e tranquila. Todo aquele jeito imponente e inquisitivo ficava para os tribunais. Eleonor e Celina se tornaram grandes amigas no trabalho e costumavam sair juntas para passear com frequência. Eleonor exercia alguns trabalhos administrativos para a empresa. Ela era muito ágil e sempre conseguia organizar todos os documentos que os advogados precisavam para os seus casos. Ela passou tanto tempo com isso, procurando e lendo documentos, que passou a aprender algumas coisas sobre as leis vigentes. Eleonor adorava o seu trabalho e planejava continuar ali até juntar dinheiro necessário para estudar. Apesar de não contar para os seus colegas de trabalho, ela tinha vontade de se tornar uma advogada também. Trabalhar por tanto tempo perto de outros advogados tinha despertado esse desejo nela. Mas todos os seus planos foram alterados quando ela conheceu Leonardo. Ela o conheceu durante o seu horário de almoço. Ela estava comendo uma salada e Leonardo se aproximou dela. Ele puxou um papo sobre como estava cada vez mais difícil acompanhar as legislações e Eleonor acompanhou o seu raciocínio. Apenas depois de alguns minutos conversando, quando ele perguntou em quais casos ela já tinha trabalhado, foi que Eleonor percebeu que Leonardo achava que ela era uma advogada. Ela explicou que não era advogada e sim que fazia trabalhos administrativos na empresa, e Leonardo ficou boquiaberto. Ele disse que nunca tinha conhecido alguém tão inteligente quanto ela que não tivesse feito curso de direito. Ele disse que ela deveria ser autodidata, o tipo de pessoa que aprende sozinha. Eleonor percebeu que ele estava exagerando em alguns pontos, mas ela gostou de ser elogiada. Acontece que Leonardo trabalhava no mesmo prédio que ela, apenas em outra empresa, e Eleonor percebeu que ele era muito conhecido. Muitas pessoas o parabenizando por casos concluídos e muitos olhares de admiração. E em meio a esses olhares, vários olhares de mulheres que deixavam claro que queriam sair com ele qualquer dia. Com tantas pessoas se espelhando em Leonardo, Eleonor achava que as investidas dele para ela não passariam de uma paquera. Ela não conseguia imaginar que Leonardo fosse querer algo sério com ela, pois ela nem sequer era advogada e achou que ele só estivesse sendo gentil. Mas ele continuou indo até ela e puxando o assunto, sempre se mostrando muito interessado no que ela tinha a dizer, até o dia que a convidou para sair. Feliz, Eleonor aceitou. Leonardo a levou para um restaurante muito bom, no qual Eleonor nunca tinha ido. As refeições eram diferentes e ele até precisou ensiná-la a usar os talheres. Era um lugar chique, diferente do que ela estava acostumada, mas ela gostou. Depois desse encontro, Eleonor achava que ele não a convidaria para sair de novo, mas no fundo torcia para isso acontecer. Isso porque ela já estava começando a gostar de Leonardo, e para sua felicidade, ele a convidou novamente para sair. Os dois foram a vários restaurantes e a várias feirinhas da região, onde se divertiam conversando e brincando um com o outro. Leonardo então convidou Eleonor para ir morar com ele. Eles fizeram primeiro um teste, com ela ficando na casa dele apenas alguns dias por semana, mas logo constataram que aquilo daria certo. Leonardo então propôs que eles firmassem aquela união em cartório por meio do casamento. Ele disse que nem era necessária uma cerimônia, mas que aquilo seria bom para ambos. Apaixonada, Eleonor aceitou e os dois se casaram no cartório.
A diferença de classe social logo ficou clara entre os dois. Era óbvio que Leonardo ganhava mais dinheiro do que ela, mas isso nunca foi um problema para o casal. O relacionamento dos dois foi evoluindo de uma forma tão natural que o fato de Leonardo ser um advogado e Eleonor uma aspirante a estudante de direito nunca foi algo que os atrapalhasse. Pelo contrário, assim que Leonardo descobriu que Eleonor queria cursar direito, ele a apoiou e disse que a ajudaria em tudo o que pudesse. Ele logo fez questão de matriculá-la no curso para que ela começasse a estudar. Eleonor nem conseguia acreditar no quanto seu relacionamento estava indo bem. Leonardo era um marido muito companheiro e muito otimista. Ele sempre dizia a ela que tudo daria certo, que ela iria conseguir se formar e que em breve os dois estariam trabalhando na mesma empresa. Ele disse a ela que ela logo superaria e venceria todos os casos daquela cidade. Eleonor sabia que ele exagerava e que fazia as coisas parecerem melhores do que eram. Afinal, ela ainda estava estudando e não estava tão próxima assim de concluir o seu curso. Mas mesmo assim ela aceitava e ouvia tudo o que Leonardo falava, se permitindo acreditar em tudo aquilo. Leonardo foi aos poucos dizendo a Eleonor que ela deveria ficar mais tempo em casa e que não precisava sair tanto com Celina. Por várias vezes, mesmo com um compromisso marcado com sua amiga Celina, Leonardo dizia a ela para ficar em casa. Conversa com ela por telefone mesmo, amor. Pra que sair? Fique em casa hoje, aproveite para descansar. Você trabalhou tanto a semana toda, Leonardo dizia. E Eleonor acabava aceitando e ficando em casa. Celina até ligava chamando a amiga para sair, ou apenas para tomar um chá da tarde e conversar, mas Eleonor dizia que preferia ficar em casa. Conforme os meses foram passando, Leonardo dizia a ela quais roupas, maquiagem, calçados e qual corte de cabelo deveria usar. E caso Eleonor o contrariasse, ele repetia que aquilo era o melhor para ela. Certo dia, ao se arrumar para ir trabalhar, Leonardo disse a ela para não ir. Disse que ela deveria ficar apenas em casa e cuidar da casa e que ele iria se encarregar de trazer o sustento para o lar. Aquela foi a primeira vez que Eleonor discordou fortemente de Leonardo e se impôs, dizendo que não iria sair do trabalho. Mas para seu choque, Leonardo se transformou em um homem agressivo e de uma forma violenta impediu que ela saísse de casa. A partir daquele dia, Leonardo deixou claro que ela iria obedecê-lo e que se o contrariasse daquele jeito de novo, iria se arrepender amargamente. A velocidade com que Leonardo se transformava de um homem bom para um homem agressivo assustou Eleonor, e logo ela passou a obedecê-lo cegamente por medo. Não demorou até que ele cancelasse o curso de direito de Eleonor e ela sofreu com mais essa perda. Todos os dias, quando ele chegava, exigia que Eleonor tivesse preparado uma bebida para ele e que tudo estivesse arrumado. A última exigência de Leonardo foi que eles tivessem um filho, pois ele sonhava em ser pai. Eleonor também sonhava em ter um filho, mas ficava apavorada só de pensar em ter uma criança naquela situação. Então, passou a evitar Leonardo. Mas depois de ir a uma consulta médica de rotina, na qual Leonardo acompanhou na ida e volta, ela entendeu que seus temores eram em vão. Isso porque Leonardo foi até o médico pegar o resultado de seus exames e disse a ela que os resultados eram devastadores. Ela era infértil e, por isso, eles nunca teriam um filho. Apesar de ficar abalada com aquela informação, Eleonor se sentiu aliviada. Os meses se passaram e Eleonor começou a se sentir muito fraca e enjoada. E como que adivinhando a sua situação, a médica ligou e pediu que ela fosse ao seu consultório o mais breve possível. Eleonor esperou Leonardo sair e foi sem a sua autorização. Ela estava muito nervosa no consultório médico, pois temia que Leonardo surgisse ali a qualquer momento, e a simples presença dele já a desconcertava. No consultório médico, nervosa, ela procurou o celular na bolsa para avisar ao marido onde estava, mas percebeu que tinha esquecido o aparelho em casa. Ela já estava caminhando até a recepção para perguntar quando seria atendida quando a médica a chamou. Sentindo seu corpo tremer, Eleonor entrou no consultório. "Bom dia, Eleonor. Que bom que você pôde vir. Pode se sentar", disse a médica, apontando para uma cadeira. Eleonor se sentou. Ela estava tão nervosa que a médica perguntou a ela se estava tudo bem. "Eu estou nervosa, pois me pediu para vir o mais breve possível. E pela sua voz eu percebi que era algo urgente, então eu estou muito preocupada." A médica sorriu e respondeu: "Fique tranquila, não precisa se preocupar. Eu só queria que você viesse para cá para eu te passar algumas informações sobre quais alimentos você deve evitar.
e sobre os exercícios físicos que você deverá cancelar por alguns meses agora que você tem uma vida crescendo dentro de você. Eleonor sentiu sua saliva secar e até sua língua ficou áspera. Como assim uma vida? Eleonor perguntou, preocupada. A médica, empolgada, não percebeu que Eleonor estava confusa. Então continuou a falar. Normalmente não faço isso, mas sei que você se exercita muito. Então montei aqui uma listinha de quais exercícios você pode continuar fazendo nos próximos meses e quais você só poderá voltar a praticar quando o bebê nascer. Eleonor então se sentiu enjoada e atordoada. A médica olhou para ela e perguntou se estava tudo bem. Como Eleonor não respondeu, a médica se levantou e foi até ela, a amparou e perguntou se ela queria um copo de água. Eleonor disse que sim. Alguns minutos depois, Eleonor terminou de beber um copo de água gelada. Ela estava suando e ainda não conseguia acreditar no que a médica tinha dito. Como assim eu estou grávida? Eu sou estéril, não posso ter filhos. Eleonor perguntou, confusa. A médica então disse que não, que conforme os seus exames, ela nunca tinha sido estéril. Ela então perguntou a Eleonor de onde ela tinha tirado aquela informação. Foi o Leonardo que me diagnosticou. Eu fiz alguns exames semanas atrás e ele leu os meus exames e disse que eu não poderia ter filhos. Nós dois ficamos muito tristes e decidimos que iríamos adotar uma criança daqui a alguns anos. A médica ouviu o relato de Eleonor. Sua expressão era de preocupação. Ela abriu a boca para dizer algo, mas pareceu mudar de ideia. Eleonor sabia que mesmo que a sua médica soubesse de algo a respeito de seu marido, ela não contaria. Ela não iria se envolver em problemas conjugais de seus pacientes e Eleonor a entendia. Eleonor agradeceu à médica e voltou para casa. Esperar Leonardo voltar foi difícil. Ainda era tarde e ele só voltaria de noite. Mas mesmo que tentasse, Eleonor não conseguiria dormir de qualquer forma. Era bem tarde quando Leonardo entrou e viu Eleonor sentada na sala. Boa noite, amor. Ainda está acordada? Eleonor, com a voz trêmula, disse a Leonardo que tinha ido ao médico. Ele então perguntou se estava tudo bem com ela. Está tudo bem, sim, mas eu estou grávida, Leonardo. Eleonor disse. Mas ao contrário de sua reação, Leonardo abriu um enorme sorriso, foi até ela e a abraçou. Feliz, ele disse que estava animado para conhecer logo o filho. Eleonor, chocada, disse a Leonardo que ela não deveria estar grávida. Você me disse que eu não podia ter filho, se lembra disso? Você leu meus exames e me garantiu isso, Leonardo. Leonardo então olhou para Eleonor e disse que havia inventado aquilo, que o tempo todo ela poderia sim ter filhos. Confusa, Eleonor perguntou o porquê da mentira. Por que mentir sobre algo tão importante? Porque você não queria ter filhos e eu sim. Então eu inventei tudo isso. Mas agora tudo vai mudar. Você vai ter nosso filho e seremos uma família feliz, Leonardo disse, sorrindo e animado. Eleonor olhava para o marido e sentia que não o reconhecia mais. Ela disse que aquilo era algo a ser conversado e que os dois deveriam decidir. Que ter um filho era algo importante, era uma nova vida, não uma brincadeira. Ela disse que precisavam ter tudo sob controle para gerar um filho, tanto psicológico quanto controle financeiro. Leonardo, sem demonstrar arrependimento, disse que sabia de tudo aquilo, mas que ele poderia arcar com os custos da criação do filho e que ela nem precisava mais trabalhar e que seu único trabalho seria criar o filho deles. Eleonor percebeu que não tinha mais argumentos naquela conversa. Não importava o que ela dissesse, Leonardo não entendia a gravidade do que tinha feito. Então ela disse que estava se sentindo mal e que precisava se deitar, e Leonardo a acompanhou até a cama. Eleonor fingiu adormecer e esperou Leonardo se deitar ao seu lado e cair no sono. Assim que ele dormiu, ela se levantou e foi até o computador que ele usava. Lá, ela confirmou as suas suspeitas. Leonardo estava trocando mensagens com várias mulheres há vários meses. E pelas mensagens que ela leu, era claro que Leonardo já tinha encontrado algumas daquelas mulheres, inclusive com a médica, para a qual havia enviado mensagens dizendo que suspeitava que a esposa já estava grávida. E além disso, ela viu algo que a assustou. Tinha filmagens dela dentro de casa naquele computador. Eram filmagens dela na sala, no quarto e na varanda, e Eleonor entendeu que tinham câmeras escondidas em sua própria casa. Leonardo estava a controlando de todas as formas. Eleonor então entendeu o plano de Leonardo. Ele queria garantir que ela ficasse com ele. Por isso quis que ela engravidasse.
Ele imaginava que um filho impediria Eleonor de ir embora. Ele não queria um filho, só queria um motivo para deixar Eleonor presa naquela vida. Como já estava infeliz há vários meses, Eleonor entendeu que aquele era o momento de pôr um ponto final em tudo aquilo. Ela então pegou o telefone e ligou para sua amiga Celina. Ao longo de toda uma semana, Eleonor se comportou como se estivesse aceitando toda aquela situação. Ela foi gentil e tratou Leonardo muito bem. E ele ficou muito contente com aquele comportamento da esposa. Todos os dias, quando chegava em casa, ele perguntava a Eleonor se ela tinha ficado em casa. Mas mesmo ela respondendo que sim, não o convencia. Ele então ia até a câmera de segurança e assistia às filmagens, se certificando de que Eleonor tinha ficado mesmo em casa. As coisas continuaram dessa forma e Leonardo se convenceu de que a esposa de fato tinha aceitado as suas ordens. Até o dia em que ele chegou em casa e deu de cara com Celina sentada no sofá. Ela e Eleonor estavam no sofá bebendo chá e o encararam quando ele entrou. Leonardo primeiramente ficou pasmo com a imagem, mas logo seu choque deu lugar à raiva. Ele se descontrolou e começou a gritar com Eleonor, dizendo que ela deveria ter pedido a ele para levar alguém para casa e que não deveria desobedecê-lo. Mas ao contrário do que ele esperava, nenhuma das mulheres se assustou com os seus berros. O que aconteceu foi ainda mais inusitado. Celina se levantou, foi até Leonardo e entregou a ele uma pilha de papéis. Leonardo, confuso, perguntou o que era aquilo e Celina simplesmente respondeu: "Você nunca mais vai fazer mal a Eleonor, Leonardo." Ele abriu os documentos e entendeu tudo. Ali estavam registros de mensagens e registros telefônicos de Leonardo com outras mulheres que comprovaram a sua infidelidade. Havia registros de fraudes que ele estava cometendo em sua empresa, feitas de uma forma tão discreta que só uma advogada muito competente conseguiria identificar. E Celina era competente a esse ponto. E por fim, estava o mais revoltante: registros médicos falsos que Leonardo tinha mostrado a Eleonor, tudo para convencê-la de que era infértil. Ao ler tudo aquilo, Leonardo se sentiu enjoado e atordoado e precisou se sentar no sofá. Celina então pegou uma xícara, a encheu de chá e entregou a Leonardo, dizendo: "Aqui, toma esse chá. Essa vai ser a última bebida preparada por Eleonor que você vai beber." Parecia que todo o sangue tinha sumido do rosto de Leonardo, pois ele ficou extremamente pálido. Celina então pegou uma mala nas mãos e Eleonor pegou outra e as duas saíram da casa. Eleonor fitou Leonardo enquanto saía e disse que ele nunca mais a veria e que nunca mais faria mal a ela. Nos meses que se seguiram, o divórcio aconteceu, ele acabou sendo preso, pois eram muitas provas para que o advogado de defesa conseguisse algum êxito. Com Leonardo atrás das grades, Eleonor conseguiu enfim viver em paz. Ela voltou ao seu trabalho e dia após dia ela voltava a ser a mulher feliz e confiante que havia sido antes de conhecer o homem que havia lhe tirado a paz. Ela trabalhou até os dias próximos a dar à luz. E quando a sua filha nasceu, recebeu o nome de Vitória por simbolizar toda a conquista que Eleonor tinha conseguido. Celina continuou próxima da amiga e até se tornou a madrinha de Vitória. Eleonor conseguiu voltar ao trabalho administrativo e voltou a estudar direito. Com Celina a apoiando, ela conseguiu se formar e se tornou uma advogada de sucesso, trabalhando na mesma empresa em que já trabalhava, mas no cargo que tanto havia almejado. Vitória, ao lado de sua mãe, cresceu feliz e orgulhosa de ter uma mãe e uma madrinha tão presentes e inspiradoras. Em vários dias, enquanto fitava o céu pela janela da empresa, Eleonor se via relembrando momentos de sua vida. Ela se lembrava constantemente dos apuros que tinha vivido ao lado de Leonardo e do quanto precisou da ajuda de Celina para se livrar daquele mal. Mas embora tivesse passado por muitas dificuldades, ela sabia que algo tinha valido a pena. Em meio a tantas dores, algo aconteceu a ela, trazendo a ela toda a força e amor que estavam latentes em seu coração e a tornando uma pessoa melhor. E esse algo era sua filha Vitória. O que você achou das atitudes de Eleonor? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.